Luzes vermelhas do estúdio, 3h03. Obrigado a você que está nos acompanhando em toda a região metropolitana, no arquipélago do Marajó, no oeste, sul e sudeste e nordeste também do Pará. Mandando também aqui um abraço ao advogado, farmacêutico e também odontólogo Jairo Langoni, que nos acompanha via canal do YouTube, lá de Maceió. Um grande abraço. Vou mandar um abraço CBN Belém para ele, porque ele adora essa cidade. Muito bem, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube, à minha esquerda já está aqui a superintendente da SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que é a doutora Luíse Caroline Campos Leff. Acho que eu pronunciei corretamente, senão ela vai fazer isso aqui, porque a gente tem que, né, a comunicação sua aí mandou toda a pronúncia disso. Isso é uma cláusula pétrea no jornalismo, no radiojornalismo, tratar as pessoas pelo nome. Muito obrigado pela sua presença aqui, superintendente. Eu falava, você que é amigo, que está no seu carro, está no aplicativo, eu dizia, é difícil, né, você ver uma superintendente de um órgão tão importante como esse se dispor a vir à rádio, a vir aos órgãos de comunicação, mas isso que é importante, a gente quebra barreiras para falar do que a gente tem de bom para o desenvolvimento, especialmente das pessoas. Uma honra tê-la aqui. Nós que agradecemos a oportunidade de poder comunicar para a população um pouco mais sobre o nosso trabalho. É um dever nosso falar, levar para a população as nossas ações e receber esse feedback. Afinal de contas, é um órgão público, né? Muito bem. E a doutora Luíse Caroline Campos Leff, vou chamá-la de doutora Carol, como ela gosta de ser chamada, sem o doutor, só o Carol mesmo. Equipe, Carol, olha, já melhorou mais ainda, né? Então, você que ligou, estamos falando então com a nova superintendente do desenvolvimento da Amazônia, mas eu queria falar um pouco da senhora aqui. A senhora é paraense, mas foi para Brasília, e vejo aqui que a senhora é auditora federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional desde 2004, é formada em Direito e também em jornalismo. Eu queria saber o jornalismo. Será que isso explica ela estar aqui com a gente? Pois não, doutora Carol. Não, que é isso. É mais de formação mesmo, né? É aquela coisa de pequena que você tem a vontade de comunicar, mas é mais de formação. Então, tão logo eu terminei, eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, tão logo eu terminei, já entrei no Tesouro, já fiz concurso, já fui para o Tesouro, tem aí uns 17 anos atrás, mas eu não vou falar de data não, porque começa a entregar a idade, né? Então, vamos deixar isso para o lado. Mas a minha família é toda aqui do Pará, meus pais são de Santarém, eu tenho família aqui espalhada em toda a região, e também no Amapá. Também tem família da minha mãe, tem parentes meus que foram para o Amapá, e sou uma apaixonada pela Amazônia, completamente. Então, fiquei muito feliz quando recebi esse convite de poder retornar aqui para a terrinha, né? E, além de tomar o tacacá, poder contribuir um pouquinho também com o desenvolvimento da Amazônia. Muito bem, nós vamos mandar, então, o nosso abraço CBN para o oeste do Pará, me permita, doutora Carol, Santarém, e também aos nossos queridos irmãos do Amapá, onde nós temos a CBN Amazônia também, Macapá. Grande abraço para todo mundo do oeste do Pará, especificamente lá para Santarém e para Macapá também, pessoal. Sim, mas aí eu vou continuar. A senhora nasceu em Santarém e veio para cá ou já foi para Brasília? Não, primeiro eu lhe apresentar, porque é a primeira mulher que tem aí essa missão, né, de conduzir, repito aqui, um órgão desse estratégico importante para o desenvolvimento da Amazônia. Bom, eu nasci em Belém, mais ou menos, quando eu fiz 1 ano, a gente passou a mudar de cidade. Meu pai é engenheiro mecânico, então era construção de estrada, né? Então, eu mudei mais ou menos umas 19 vezes de cidade, só isso. Parece militar. Parece militar, né? Então, a gente rodou o Brasil inteiro, depois voltamos para cá, para a terrinha, morei 6 anos e meio aqui em Belém, e depois fomos para Goiânia, Brasília, e agora estamos de volta aqui. Estou de volta, eu, meu esposo e meus filhos, né? Meus pais... A família, meus irmãos ficaram em Brasília, permanecem em Brasília. E a superintendente sempre vinha a Belém quando tinha a agenda? Não sempre, perdeu o contato com Belém, com o Sírio, nossa gastronomia? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente brinca que a gente conhece paraense lá em Brasília,
Porque nós não viajamos com mala, nós viajamos com isopor. Eu sou uma dessas, né? A gente sempre levava o kit Pará lá para Brasília, né? É verdade. E você que está nos ouvindo aqui, também nos vendo, antes de assumir aqui esse desafio à frente aí da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a doutora Carol, ela também atuava como assessora técnica na Secretaria Especial de Relações Institucionais da Secretaria de Governo da Presidência da República, e ali a gente tem uma visão geral de projetos e da importância desses órgãos no Brasil, doutora Carol. Sim, com certeza. Mas, acima de tudo, eu vejo que essa retomada da pegada técnica para os órgãos que pensam e fazem projetos para a Amazônia é fundamental. A SUDAM é um órgão de grande relevância, primeiro porque é um órgão do governo federal que está na região, então é uma coisa que vem de dentro para fora. Aqui a gente tem, dentro da SUDAM, servidores que conhecem de forma assim, são um pessoal corpo técnico muito qualificado. Muito qualificado. A SUDAM tem história aí de 54 anos de trabalho, então os servidores eles conhecem os rincões da Amazônia. Então eles têm uma bagagem, a gente tem academia dentro da SUDAM. Muitos mestres, doutores também fazem parte do corpo funcional. E o nosso desafio, ele envolve nada mais, nada menos do que quase 60% do Brasil, que é a região da Amazônia Legal. Então ali, além de todos os estados da região norte, a Amazônia Legal pega também o Mato Grosso e parte do Maranhão. Então, imagine o tamanho desse desafio, né? E essa pegada técnica é que foi colocada, por isso foi feita toda uma reestruturação voltada para levar um caráter mais técnico e colocar a SUDAM de volta no jogo, né? Retomar o protagonismo e levar a política pública lá para a ponta, para quem mais precisa, otimizando os instrumentos da SUDAM. Essa é a ideia. Sim, sim. E nesses projetos, doutora Carol, como é que fica aí, tendo aí a primeira mulher a conduzir a SUDAM? A gente sabe disso, que as mulheres hoje em dia têm um protagonismo muito grande nos lares e trabalhos, passando por dificuldades, e especialmente no interior, no arquipélago do Marajó. Que projeto a gente pode fazer que os homens não fiquem com ciúme da gente? Vamos passar pelas mulheres, pelas avós e mães da gente. Queria que a senhora me dissesse, abrisse o coração para a gente aqui em relação... O que a senhora pensa em relação a isso? Bom, eu penso que sim, as mulheres elas precisam ter esse protagonismo, mas, acima de tudo, independente de ser homem ou de ser mulher, a gente quer que, nas posições de liderança, tenhamos pessoas com capacidade técnica e com uma visão de futuro que consiga, de fato... Gestores, né? Gestores competentes que consigam, de fato, tirar os bons projetos do papel e levá-los para a população. Porque, assim, principalmente na Amazônia, a gente ouve são muitas histórias, são muitos estudos, tem muita coisa já escrita e pensada sobre a Amazônia. Chegou a hora da gente pegar e tirar isso do papel, selecionar o que, de fato, é ambientalmente sustentável e economicamente viável, para levar esse desenvolvimento includente e sustentável para as pessoas que mais precisam. A gente está na região mais rica do mundo. Eu considero a região mais rica do mundo. E não é possível que nós tenhamos aqui na Amazônia os piores IDHs do Brasil. Então, esse grande paradoxo, ele precisa ser superado. A gente, enquanto órgão do governo federal, enquanto órgão público, enquanto instituição, que é uma instituição voltada para o desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal, nós precisamos, sim, oferecer qualidade técnica e efetividade da política pública. Então, esse é o ponto principal. Então, a SUDAM, em relação não apenas às mulheres, mas populações também que são vulneráveis, a gente sabe, você mencionou o Marajó, a SUDAM tem um projeto em parceria com o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, da ministra Damares, que é o Abrace Marajó. É um projeto belíssimo que vem sendo tocado. De energia, eu falei anteontem aqui dos 386 milhões, não é isso, do BNDES, eu falei ontem. Sim, e você colocar na pauta das pessoas que falam e pensam sobre a Amazônia um ponto fundamental, que é incluir as pessoas que vivem aqui. E a gente sabe, você que está nos ouvindo, com certeza já deve ter ouvido falar muito do quê? Proteção da floresta. Proteção da floresta é um discurso legítimo,
é um discurso correto. Nós queremos a proteção da floresta amazônica, mas a gente tem que entender a Amazônia como um conjunto, entender a Amazônia de forma plural. Tem gente aqui, tem criança. Exatamente. A floresta amazônica é um elemento que faz parte de toda essa pluralidade. Então, a gente tem, além dos rios, da biodiversidade, da floresta, mais de 23 milhões de habitantes que precisam de água tratada, de luz, de conectividade, que querem inclusão, assim como os demais brasileiros. Então, a gente tem que pensar a Amazônia dessa forma, de uma forma plural, levando alternativas para a população. Muito bem, 3 horas e 13 minutos, você está ouvindo aqui na CBN Amazônia Belém, a voz aqui da nova superintendente da Sudam, doutora Luíse Caroline Campos Leff, que está fazendo nesse primeiro momento aqui um sobrevoo com a gente, para que explique aí o que ela pensa em relação aí a retomar esse protagonismo da Sudam, o que inclui, conversarmos sobre isso, de transparência, além da questão técnica também, em relação aí para que você tenha, doutora Carol, parcerias que eu imagino, Banco da Amazônia, Suframa. Eu queria que a senhora falasse um pouco a esse respeito para a gente. Sim, primeiro, transparência para a gente é uma questão fundamental. Até mesmo por conta de todo o histórico que é fato, a gente precisa admitir, passou pela Sudam. A gente, como povo da Amazônia que somos, temos consciência disso. Mas o principal é demonstrar para a sociedade que a Sudam é um órgão consolidado, que tem instrumentos sólidos que podem levar, de fato, esse desenvolvimento que pretendemos para as pessoas que vivem aqui na nossa região. Então, dentre os instrumentos da Sudam, a gente conta com, mais na frente eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles. Sim, claro. Com FNO, incentivos fiscais, FDA, emendas parlamentares, enfim, são vários instrumentos. Mas na frente eu comento melhor. Agora, a respeito de um outro papel da Sudam, além de otimizar esses instrumentos, é importante que a gente faça essa articulação. A Sudam é um órgão de articulação. É um órgão que tem que pegar para trocar figurinha, botar para trocar figurinha, governadores, prefeitos, parlamentares, sociedade civil, entidades, federações, todos que pensam e querem universidades, fazer... Universidades, de pesquisa, né? Muito. A sociedade como um todo. A sociedade como um todo. Todos que pensam e querem uma Amazônia melhor, desenvolvida com sustentabilidade ambiental, que são dois conceitos que a gente nem fala que são dois conceitos. Para a gente, desenvolvimento, ele necessariamente tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável, né? Tem que ter sustentabilidade ambiental e inclusão social. E nessa relação, nessa articulação, nós estamos nessa nova gestão nos aproximando ainda mais da Suframa. Uma coisa que todo mundo tem falado é que a Sudam casou com a Suframa, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Então, nesse casamento, muitos bons frutos já estamos colhendo, muitos projetos já estão sendo pensados e tirados do papel. E, além disso, um grande parceiro nosso é o Banco da Amazônia, que é um banco de fomento que atua em parceria com a Sudam, especialmente em relação ao FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. E a gente aproveita aqui para mandar um abraço ao doutor Valdeci Tosi, que também é outro que vem aqui com a gente. Antigamente as pessoas ficavam encasteladas, a gente nem sabia quem estava num órgão desse. Agora é importante a gente ter também essa transparência, essa visibilidade, dar a cara, como se diz no bom sentido, né? Para que as pessoas cobrem da gente e a gente, com uma pessoa como a senhora muito preparada, com o currículo que a senhora tem, certamente está preparada para esse debate. Agora, uma outra questão aí dessa importância, são 9 estados da Amazônia Legal, é uma agenda pesada. É uma agenda pesada, com certeza. A gente tem que ter o cuidado para não focar em estados especificamente em relação à atuação da Sudam. Nós temos um compromisso com toda a Amazônia Legal, obviamente, a partir de diretrizes e objetivos estratégicos e, claro, a partir também de situações que são mais emergenciais, podemos sim focar a política pública em determinadas regiões e levá-las como um projeto piloto, como um modelo a ser adaptado em outras regiões emblemáticas da Amazônia. Isso é o que pretendemos, inclusive, com esse projeto Amacro,
que mais na frente a gente vai comentar um pouquinho no segundo bloco, né? Já fica um spoilerzinho, então. Sim, claro. Já temos um spoiler aí do Projeto Macro. Nós vamos 3h18, vamos então a esse intervalo para nós falarmos aqui desse projeto da Zona de Desenvolvimento Sustentável dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia, e nesse primeiro momento a doutora Carol vai explicar o foco nesses estados aqui, porque até geograficamente nós estamos aqui no portal da Eleia Amazônica, no cruzamento aqui entre o Amazonas e também o Atlântico. A gente tem uma costa mais perto, né, do desenvolvimento da Ásia, dos Estados Unidos. Esses estados estão mais recuados e o Amazonas passando por essa dificuldade tão grande, o seu parque industrial, mas é assunto para instantes. De volta a 3h20, conversa conosco hoje aqui no grande expediente do Audiência Pública, hoje voltado aí aos segmentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, bandeira que mais do que nunca a Sudam agora está hasteando para contribuir com os 9 estados da Amazônia Legal, chamando para essa missão aqui a doutora Luíse Caroline Campos Leff, que vai falar um pouco agora com relação a instrumentos de ação, realmente. Ela falou em tirar do papel, né, falou em comunicação entre os governadores, entre os prefeitos, todo mundo tem que estar nesse parque de interesse pela sociedade. Com certeza. Bom, a Sudam, ela conta com vários instrumentos para levar o desenvolvimento includente e sustentável para a população. O primeiro deles, que eu gostaria de comentar, é relacionado ao FNO, Fundo Constitucional do Norte, Financiamento do Norte. É um fundo no qual passam recursos do Orçamento Geral da União, recursos da União, e são direcionados ao Banco da Amazônia, que vai operacionalizar e executar o FNO. Então, esses recursos eles passam pela Sudam, a Sudam, por meio do Conselho Deliberativo, dá as diretrizes e objetivos para a utilização desses recursos, e o Banco da Amazônia coloca ali a execução à disposição das pessoas. Então, a gente está falando na prática, Carol, o que isso impacta a minha vida? Você que é o produtor rural, trabalha com agricultura familiar, você que pensa em circuitos produtivos, vocações locais, potencializar os seus circuitos produtivos, você que pensa em energia... Cadeias, né? As cadeias, exatamente. Você que pensa em energias renováveis, em projetos ambientalmente sustentáveis, procure uma agência do Banco da Amazônia e lá você vai ter mais informações de como receber esses benefícios em relação a uma linha de crédito mais, vamos chamar assim, mais amigável para poder dar aquele fomento, daquele estímulo à sua linha de atuação. Além disso, a Sudam também trabalha com o FDA, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Esse fundo ele é um fundo para projetos mais estruturantes. Então, assim, são projetos mais robustos de infraestrutura, de energia, uma coisa um pouco mais robusta realmente. E temos também os incentivos fiscais. A gente tem a plena consciência, muita gente critica incentivo fiscal, mas a gente tem que ter a plena consciência de que na Amazônia, infelizmente, aqui ainda é uma região um pouco inóspita em relação à logística, a custo, em relação à energia, apesar da gente ter uma grande fonte de energia, né? Então, a gente sabe que existem desafios para que as empresas se mantenham na região. Então, quando você fala em incentivos fiscais, você está falando necessariamente em quê? Em geração de emprego e renda, em fomentar, em dinamizar os circuitos das cidades, levando esse desenvolvimento a partir da geração de emprego e renda, que essas empresas, a partir da concessão do benefício tributário, terão com incentivo fiscal. Então, a Sudam trabalha com esse incentivo fiscal também, assim como a Suframa faz lá na região lá do Amazonas. Além disso, passam pela Sudam recursos referentes às emendas parlamentares. Então, o recurso do Orçamento Geral da União, o deputado, o senador, ele direciona para algum projeto aqui na Amazônia, e a Sudam, por meio de convênio, atua também com as emendas parlamentares. E o grande guarda-chuva disso tudo, e é importante que você que está nos ouvindo entenda, e isso é bem legal, viu, gente? É o PRDA, o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia.
É um plano, entrem no site da Sudam, vejam nas redes sociais, é um plano que precisa ser apropriado pela população. Olha só, olha que legal. O plano que foi feito, apesar de ter sido feito pela Sudam e pelo MDR, a gente disse que é um plano da Amazônia. Foi feito um diagnóstico com os governadores, com a sociedade, com a academia, com os prefeitos, colocando todos os grandes desafios da Amazônia. E, a partir daí, a gente tem uma carteira com 249 projetos. Então, a sociedade ela precisa conhecer esses projetos, até mesmo para cobrar dos parlamentares, para que direcionem. Esses projetos estão ativos? Tem recurso para isso? Projetos que estão lá no site da Sudam, você pode verificar por estado, o que tem lá, lá em Roraima, o que tem relacionado ao Amazonas, ao Pará, o que tem no Pará. E também projetos relacionados, divididos por eixo. Então, eu falo, eu quero verificar o que tem em infraestrutura, em ciência e tecnologia. E os parlamentares, eles direcionam recursos para os projetos aqui na Amazônia. Qual que é o nosso papel? A gente fez essa peregrinação, levando o PRDA, levando essa carteira de projetos para que esses recursos direcionados pelos parlamentares sejam alinhados à carteira de projeto que já tem esse mapeamento do diagnóstico, já tem um direcionamento mais adequado. Está prontinho isso? Está redondinho, só esperando a atuação também da sociedade para se apropriar desse projeto. É interessante. Aí como isso pode ser feito, a senhora falou um pouco aí, mas eu achei interessante de que forma a gente pode colocar em marcha isso, né, tirar do papel. E quais são aí, nesse caso, projetos de que tamanho? É infraestrutura, energia? Tem projetos menores para isso? De vários, tem como diz... Dinamizar a cadeia do açaí, por exemplo. De vários, são projetos que atuam em várias linhas. A gente tem infraestrutura, ciência e tecnologia, tem vários projetos para vários setores. Além disso, a Sudam, ela não se... em relação ao projeto, não está resumida a FNO, não está resumida a FDA, emendas parlamentares. A gente tem outros projetos também que achamos interessantes abraçar. Por exemplo, o projeto que é do Ministério do Desenvolvimento Regional, chamado Rotas de Integração. Tem no Brasil inteiro. Aqui na Amazônia, a gente tem rotas do cacau, rotas do açaí, piscicultura, biodiversidade. Então, é um projeto também extremamente interessante, que traz dinamismo, verticalização. A gente tem que passar... daquela coisa do primário, a saca do café, a saca do cacau. Não, a gente tem que pensar em chocolate com denominação de origem, em café com denominação de origem, verticalizar, agregar valor. E assim a gente começa... É um desafio, mas é um desafio possível e factível. E é nisso que a gente está apostando também. Tem verba para isso aí, superintendente? Tem, com certeza. Por quê? A gente não está falando em criação de novas despesas. Quando a gente pensa... em atuação em relação a projetos específicos, a gente vai olhar onde? No Orçamento Geral da União, enquanto governo federal. Né? A gente vai olhar onde? Emendas parlamentares, recursos relacionados ao FNO. Esse ano, por exemplo, a estimativa de recursos para o FNO é da ordem de 7, quase 8 bilhões. Então, só no FNO existem recursos, não vou dizer mais que suficientes, né? Mas recursos destinados àquelas cadeias produtivas. Quando a gente fala... em governos estaduais e municipais, há o orçamento deles também. Então, o que a gente precisa fazer? Articular, coordenar as ações, sair do nosso quadradinho e pensar de uma forma sistêmica e multissetorial. E aí tem a questão, claro que a senhora conhece isso, da burocracia também, que às vezes as pessoas têm preocupação nesse empréstimo, o dinheiro está aí, mas tem dificuldade de chegar, tem atropelos no meio do caminho, enfim, é complicado também monitorar isso, né? Tem gente para monitorar isso, para poder esse dinheiro chegar com facilidade, desde que tenha legalidade, projeto técnico apresentado para chegar na ponta, para que a gente tenha essa mudança que a senhora preconizou aqui de dignidade? Com certeza. A gente não pode esquecer que, quando se fala em recurso federal, obviamente, temos os nossos órgãos de controle, TCU e CGU, ao qual a gente necessariamente precisa prestar contas. Então, todas as ações, seja da Sudam ou de qualquer órgão do governo federal, necessariamente precisam passar por esse crivo. Elas têm que estar alinhadas a todo o regramento, é o princípio mesmo da legalidade, a gente só faz o que a lei determina. E precisamos ter esse monitoramento de forma concomitante. Então, o que acontece?
um ponto sensível e muito importante dentro da Sudam para a gente é transparência e controle. A gente precisa otimizar os nossos instrumentos, mas a gente precisa também otimizar os instrumentos de controle, avaliação e monitoramento das políticas públicas que a gente toca. E é isso que a gente vem fazendo dentro da Sudam. Nesse aspecto aí, o órgão, como os órgãos federais de um modo geral, tem ouvidoria, tem para aproximação? Sim, né? sim. Até no sentido de esclarecer, de ir avançando. É nesse sentido que eu estou falando aqui, né? Uhum. De desconfiar de ninguém, não, porque as pessoas querem, sim, evidentemente, gerar seu emprego, pagar seus funcionários de um modo geral. Eu queria saber também disso aí, para acompanhar quando sai o trem aí, para poder... Queria que a senhora falasse sobre isso. Uma coisa que é importante que a população entenda é que a gente já está numa nova realidade. A comunicação, as informações, elas são muito mais fáceis, elas estão muito mais acessíveis. Rápido. E por isso mesmo a gente tem que também, enquanto órgão federal, nós precisamos acompanhar essas mudanças. Então, a gente tem que saber comunicar melhor a população. A gente tem que se aproximar da comunidade. Não adianta nada eu ter um monte de instrumento bacana, isso daqui é legal, e se a população não conhece. Sim. Por isso até que nós estamos aqui. A gente quer fazer, sim, com que a população se aproxime e se aproprie desses instrumentos. Sim, sim. Venham conversar com a gente, venham falar com a Sudam, tomar um café com a gente, conhecer melhor nossos instrumentos. Doutora Carol, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos para a gente falar, então, do projeto Amacro. Joia, muito bem. Tarde de Notícias. Nós vamos fazer uma sequência aqui, porque ainda não falamos com a doutora Luísa Caroline Campos Leff, superintendente do desenvolvimento da Amazônia, da Sudam, sobre o projeto Amacro, Zona de Desenvolvimento Sustentável, aí voltado para a Amazônia Ocidental, Amazonas, que sofreu muito com essa pandemia, com esta cepa. O estado do Amazonas, como a gente sabe, que tinha uma inserção internacional com muita sustentabilidade, muito turismo lá, inclusive, né, doutora Carol? Acre e Rondônia, começa por lá ou pode se espalhar pela Amazônia? E queria que a senhora explicasse esses critérios para a gente. Tá joia. Bom, conforme tu mesmo falaste, é o acrônimo dos estados Amacro, né? Amazonas, Acre e Rondônia, e ele, nesse momento, é um projeto, ainda não é uma zona instituída, a gente está ainda com os trâmites burocráticos dentro do MDR, nesse momento é um projeto. Mas é um projeto muito interessante que surgiu lá dentro dos 3 estados. Então, a gente chamou de pioneiros, a turma dos 3 estados, vendo os desafios, as necessidades, que pensaram nesse projeto, e a SUFRAMA, convidando a Sudam, nós entramos no projeto da Amacro para tentar organizar, coordenar e fazer uma articulação com muito planejamento em cima dessas ações, dessas ideias que estavam postas. Carol, mas o que é a Amacro na prática? Primeiro, Zona de Desenvolvimento Sustentável. A gente identificou ali naquela região que existem 2 grandes problemas. O problema da pressão sobre a floresta amazônica, principalmente no sul do estado. A Amacro ela pega ali o leste do Acre, o noroeste de Rondônia e o sul do estado do Amazonas. E o outro problema é relacionado à questão socioeconômica. 44% dos municípios que fazem parte da Amacro, eles têm o IDH baixo. Então, pressão sobre a floresta amazônica e IDH baixo são 2 fatores suficientes para a gente colocar um olhar do poder público naquela região. Então, a gente pensa em levar ações multissetoriais e ações voltadas para desenvolver tanto as vocações locais, a gente quer potencializar as vocações locais, de bioeconomia, levando mais infraestrutura, levando telecomunicações de uma forma otimizada, energia, enfim, capacitação, melhorando os circuitos do agronegócio com sustentabilidade para fomentar, de fato, aquela região com alternativas para a população. E qual que é o grande objetivo? Além de ser uma resposta para esses 2 problemas, a Amacro pretende ser um piloto a ser implementado em outras regiões. Então, assim, Carol, aqui no Pará, pode ser que a gente traga para cá?
Não a macro especificamente, mas o modelo. Reúne o projeto, o estado do Amapá, o Pará, por exemplo, né? A gente pensa na região da Transamazônica, que é uma região extremamente emblemática, que tem ali uma situação de flagelo social, tem uma questão ambiental delicada também, sim. Né, a ser resolvida. Então, sim, podemos trazer o modelo para outras regiões. Altos Solimões também é outra região, o próprio Marajó também é outra região que a gente pretende atacar a partir do sucesso do projeto da macro. Agora, tudo isso sob o guarda-chuva aí dessas potencialidades que a gente escuta falar tanto, né, doutora Carol, em relação aí, quando você tem aí pesquisa, desenvolvimento e inovação, como isso está inserido nessas ações que a senhora pontuou muito rápido para a gente aqui, e repito a você que está nos ouvindo, nós teremos outras entrevistas aqui com outros diretores da Sudam, técnicos, economistas, para a gente ir ampliando essa lente do que estamos falando aqui, doutora Carol. Sim, a macro está pautada. Qual que é o modelo da macro? Sob o guarda-chuva, pense você agora, imagine uma pirâmide, um triângulo. Lá na ponta, lá em cima, está a sustentabilidade ambiental. Então, sob o guarda-chuva da sustentabilidade ambiental, nós colocamos 2 macroeixos, o macroeixo do desenvolvimento produtivo e o outro macroeixo que está relacionado à infraestrutura econômica e urbana. Então, a partir desses 2 macroeixos, a gente vai ter ações, por exemplo, turismo, nós vamos ter agronegócio, nós vamos ter telecomunicações, várias caixinhas dentro desses 2 macroeixos. E na base, não como um projeto específico, mas entendemos que P&D, pesquisa e desenvolvimento, TIC, tecnologia, inovação e ciência, e capacitação são ferramentas que vão perpassar todos esses eixos. Então, P&D, TIC e capacitação vai estar presente em tudo, e todas as ações sob o guarda-chuva da sustentabilidade ambiental. Muito bem, é muita coisa aí. Mas, olha, doutora Carol, 26h30, próxima segunda-feira, né, sobre isso terá uma programação especial aí, envolvendo aí discussões aí com a participação desses atores aí que a senhora citou. Eu queria que a senhora falasse um pouco esse convite aí para a pesquisa, desenvolvimento e inovação, por favor. Sim, como uma ferramenta que deve perpassar todos esses eixos, em conjunto com a SUFRAMA, com os 3 governos e outros atores, pensamos em colocar à disposição da sociedade, à disposição dos gestores, eventos que são eventos online, virtuais, para tratar um pouco mais sobre esse tema, que é um tema tão caro e tão necessário dentro da Amazônia. Imagina, a gente tem toda uma biodiversidade que precisa ser utilizada, protegida e utilizada de forma... E que está no foco internacional. Sim, o Brasil está sofrendo uma pressão disso aí também. Isso, e ser utilizada de forma inteligente, ser utilizada de forma sustentável. Como fazer isso? A partir da biotecnologia. Existem instrumentos, existem possibilidades de, além de fazer uso de forma inteligente, racional e sustentável dessas riquezas que nós temos, também fazer com que essas riquezas e esse uso leve alternativas para a população. Então, assim, é um ciclo virtuoso, é um ciclo do bem. E nisso, a pesquisa e desenvolvimento se insere muito bem. Então, já deixo aqui o convite, entre no site da Sudam, vocês terão também as informações. Segunda-feira, né? Vocês terão, vai ser pelo canal do YouTube, vai ser pelo canal do YouTube da Sudam que nós vamos fazer a transmissão do evento, mas nas redes sociais também já são colocadas algumas informações. A gente vai pautar todo mundo para que possa participar de forma bem ativa, e o convite já fica aqui feito para que vocês possam assistir. E quem sabe se brevemente nós vamos fazer aqui, no avançar aqui desse projeto, vamos reunir a senhora e o doutor Valdeci Toddes do Banco da Amazônia e também a SUFRAMA via Skype. Vamos ver se a gente faz aqui para a gente explicar, voltar mais uma vez, para a gente não perder a esperança, porque a gente vê as coisas assim, a gente, né? Porque eu sou de Barrancas de Rio, quanto mais o Amazonas está encapelado, mais eu fico, corajoso para ir à frente, trazer assuntos como esse aqui para a reflexão da sociedade, do setor produtivo, do setor público. E a senhora sabe aí que as universidades aqui, desses 9 estados, tem muita pesquisa sobre biodiversidade. A gente precisa, fechar esse projeto para não pensarem lá fora
que nós não temos competência para isso, doutora Carol. Não, muito pelo contrário. Olha, cada vez mais eu tenho a plena certeza da capacidade do povo da Amazônia. A gente tem aqui projetos, e eu já vi, tanto no CBA, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, lá vinculado à Suframa, como aqui na Biotec mesmo, aqui no Pará, a gente tem um parque tecnológico aqui do Guamá. Sim. Então, assim, tem muita coisa que já existe, muito projeto que está redondo e precisa apenas de um empurrãozinho. E é esse empurrãozinho que a Sudam, em conjunto com a Suframa... Que empurrãozinho é esse, na sua experiência? Articulação, outra, destinação de recursos, outra, fomento para atração de investidores. A gente tem que colocar... A atração de investidores. Esse é um assunto que a gente vai conversar em breve aqui. Sim, a gente tem que colocar as pessoas para conversarem, a gente tem que ligar os pontinhos. Fazer uma Apex, por exemplo, né? Apex e Amazônia. Então, esse tipo de articulação é também competência da Sudam. E é uma articulação que a gente tem feito e pretende melhorar ainda. Eu gostaria de falar também um outro ponto sensível. Pois não. Em relação a convênios. Bom, eu comentei com vocês que a Sudam ela recebe recursos, perpassa pela Sudam, a respeito das emendas parlamentares que vão levar desenvolvimento lá para a ponta, lá para os municípios, né? É importante também que a gente tenha um olhar do outro lado da moeda. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos levar capacitação para os municípios. A gente vê, me dói muito o coração, eu assumi e vi isso acontecer algumas vezes, que nem sempre o projeto é finalizado ou iniciado por falta de qualificação técnica lá na ponta. Então, a gente pretende, na Sudam, fazer uma semana itinerante de capacitação para os gestores, para que eles consigam apresentar o projeto corretamente, um projeto de qualidade, um projeto que vá, de fato, fazer diferença na vida das pessoas. Essa é a ideia. Além disso, além de abraçar a macro, além da gente pensar em parcerias com a MDR em relação a rotas, a gente também está muito próximo do MCTI, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Já tivemos algumas reuniões com o próprio ministro também, que sabe dos projetos da Sudam. Tem que trazer esse pessoal aqui para a gente conversar lá naquele auditório bonito da Sudam, né? Pois é. E pensando sempre em otimizar esses instrumentos e fazer as parcerias. Essa articulação é fundamental. Então, a gente não pode ficar dentro do nosso quadradinho, só a Amazônia, a gente tem que expandir. Sim. Trazer o pessoal para conhecer a nossa realidade aqui. Muito bem, 30 segundos, já estamos no nosso tempo aí avançando, porque este é um assunto interessante, que não só o setor produtivo, a classe política, a classe produtora, instituições de ensino e pesquisa, públicas e privadas, não é isso? Podem procurar a doutora Carol. Eu já estou fazendo propaganda aqui. Sem autorização, por favor. 30 segundos, doutora Carol, para a sua conclusão, por gentileza. Bom, primeiramente... Aliás, finalmente já, né? Que já estamos nos finalmente. Não, gente, de verdade, eu agradeço imensamente, em nome da Sudam, o convite para a gente ter falado um pouquinho sobre a nossa atuação e deixo esse convite realmente aberto a toda a comunidade. Conversem conosco. Vejam as ações nas redes sociais, vejam as ações no site, bate lá, vão lá, está ali, a gente está ali na Antônio Baiano na entrada, conversa, vão tomar um café com a gente de portas abertas com muita transparência, com muita clareza, passar para a sociedade. Não, para aqui o telefone da nossa superintendente. Pode atender agora, de repente pode ser de Brasília. Não, capaz. Passar para a comunidade as nossas ações. Lembrando, a gente quer que a Sudam, pessoal, ela seja um órgão de fato, um órgão de Estado. A gente sabe que legalmente ela é, mas a gente quer trazer essa legitimidade para que, independentemente de quem esteja na cadeira na qual eu estou temporariamente ocupando, para que aquela pessoa que esteja ali, ela mantenha o órgão em um padrão de excelência e qualidade que, de fato, leve desenvolvimento includente e sustentável para as pessoas da Amazônia. Muito obrigada. Muito bem, doutora Carol. Então, conversamos, você que pegou a conversa no final, que está aí no seu carro, está no táxi aplicativo, do barco, chegando aqui no entorno de Belém, pela Bahia do Guajará, pelo Rio Guamá. Falamos aqui com a superintendente da Sudam, a doutora Luíse Caroline Campos Leff.
Até o nosso próximo encontro, intervalo, e depois a gente volta aqui com uma matéria, uma pesquisa aqui da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, que indica aí que comer fora de casa em Belém custa em média R$ 33,34. Vamos explicar isso daqui a pouco para vocês.